Se você está estudando, eu acho que eu sei por que você está estudando. E você pode virar e falar, ué, ele sabe que eu estou estudando para passar no vestibular? Não. Na verdade, você está estudando porque você quer pegar aquela informação, você quer fazer a aquisição dessa informação e você quer conseguir recapitular essa informação de forma que você utilize para você conseguir, então, passar no seu concurso, nas suas provas, utilizar no seu mercado profissional e assim por diante. Mas a verdade é que se você não sabe como que funciona todos esses processos, muito provavelmente você está em desvantagem segundo a ciência da aprendizagem, para saber como você faz para aprender mais e melhor. Portanto, se você quer saber como faz para você fazer uma aquisição correta, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como que funciona esse processo que a gente dá o nome então de codificação. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que funciona o caminho da sua codificação, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E a primeira coisa que você tem que saber é que tudo começa com um processo chamado de captação. E tem muita gente por aí que negligencia a explicação dessa etapa, apesar de ser uma etapa importantíssima. Durante todos os momentos que a gente está vivendo, a gente está sendo bombardeado de diversas informações distintas. Como que você está vestido, como a outra pessoa que você está interagindo está vestido. Existem diversas informações que estão por aí nos bombardeando, mas em compensação, a gente escolhe dar atenção para apenas uma. E essa informação que a gente está escolhendo dar informação é para onde o nosso foco atencional está sendo direcionado. Esse foco atencional ele é extremamente importante porque ele vai captar a informação que vai ser transformada em memória de curto prazo e vai ser instalada bem aqui no córtex pré-frontal, sendo trabalhada por uma coisa que a gente dá um nome de memória de trabalho. Ela precisa ser associada com informações prévias que você tem. Ou seja, não é simplesmente o fato de você ter pegado uma informação que você deu atenção para ela, que simplesmente isso vai entrar no seu córtex pré-frontal e isso vai ser simplesmente já processado para ser transformado numa memória de longo prazo. No começo, essa memória de curto prazo, que pode durar segundos, no máximo pouquíssimos minutos, ela precisa ser associada com outras informações. E se associada com outras informações, então sim, ela pode chegar a se transformar numa memória de longo prazo. Só que essa parte é extremamente importante, porque se você tem codificações mais profundas, ou seja, se você tem processos onde você consegue associar essa informação que você está recebendo com outras informações que você já tem previamente, você consegue fazer conexões bem densas, isso se transforma numa maior probabilidade de se transformar numa memória de longo prazo. Agora, em compensação, se você não faz essas codificações muito profundas, ou seja, se você não tem um substrato informacional sobre aquela informação que te ajude a fazer com que aquela compreensão seja uma compreensão muito densa, então talvez a probabilidade de você esquecer essa informação ou simplesmente a memória de curto prazo ser jogada no lixo, ela é extremamente alta. Daí essa memória de longo prazo, que foi feita a associação, ela vai então parar num lugar, numa região chamada de hipocampo, que é uma região provisória do seu cérebro, para ela conseguir estocar as informações que você está codificando de uma forma mais profunda durante o seu dia. Só que é extremamente importante que você entenda que essa região, ela ainda é instável. E ela ainda é instável porque ela não tem capacidade de armazenar tudo e ela nem quer armazenar tudo porque, na verdade, nosso cérebro não quer fazer isso. Nosso cérebro ele precisa entender o que é mais útil, o que é mais relevante para a nossa vida. E por conta disso, ele vai procurar por aquelas informações que foram transformadas em memórias de longo prazo iniciais para saber se aquilo é útil de ser armazenado ou se aquilo é inútil de ser armazenado. Se for útil, durante a noite, ele vai fazer um transporte da região do seu hipocampo para as regiões corticais mais externas. Já em compensação, se ele entender aquilo como inútil, ele simplesmente vai apagar, porque aquilo não faz muito sentido para você guardar aquilo por muito tempo. Mas então, vem essa próxima parte, que é a parte da utilidade da informação. Quando que eu sei que a informação ela se torna útil? E aí, basicamente a gente diz que existem três processos que mostram muita utilidade da informação. São eles: a utilização da informação por meios emocionais, ou então a utilização da informação por meios de valorização, ou então a utilização da informação por meios de repetição. E vamos falar primeiro das informações por meios emocionais. Nós temos um conjunto de emoções, uma relação muito complexa, em que a gente tem momentos onde a gente vai ficar mais feliz, momentos onde a gente vai ficar com mais raiva, tem momentos que a gente vai ficar mais triste, tem momentos que a gente vai ficar com mais medo. E todos esses processos vai nos tirar de um processo emocional basal. Quando eu falo processo emocional basal, é aquele nível emocional que você costuma viver durante o seu dia a dia. Se você tem algum momento onde você oscila as emoções um pouquinho mais fortes, seja por conta de felicidade, seja por conta de tristeza, seja por conta de medo, seja por conta de nojo, vai fazer com que naturalmente ele tire você do seu conforto emocional. E tirando você do conforto emocional, ele percebe que aquela informação ela é extremamente relevante. Porque ela é extremamente relevante, ela precisa e deve ser armazenada. Essa é a primeira forma de utilidade. A segunda forma de mostrar utilidade para a informação é o que a gente dá o nome de valorização da informação. Simplesmente o fato de você gostar daquilo que você está estudando. Por exemplo, digamos que você goste muito de futebol. E você que gosta muito de futebol, você consome conteúdo de futebol e você percebe que consumir conteúdo de futebol é uma coisa muito fácil. Você simplesmente pega aquele conteúdo e você grava aquilo que está
sendo passado para você com uma facilidade incrível. Mas aí você pergunta, poxa, por que essa mesma facilidade não acontece, por exemplo, para geografia, ou para história, ou para biologia? Por que eu tento estudar com essas paradas e eu não consigo gravar com a mesma facilidade? E a resposta está na valorização. A valorização faz com que você naturalmente pegue aquelas coisas e ele mostre pra gente que aquilo é útil. Ou seja, o fato de você estar gostando mostra que aquela informação ela deve ser armazenada por mais tempo. Então, sempre que você gosta de um determinado assunto, é muito mais fácil de aprender do que uma coisa que você não gosta de aprender. E a terceira coisa que faz com que você mostre utilidade para a informação, ou seja, para aquela coisa que você está tentando fazer a aquisição da informação, é o que a gente vai dar o nome de repetição. Só que toma cuidado. Tem muita gente que acha que repetição é simplesmente fechar o olho e começar a repetir, 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 repetir. Isso não é a repetição. A repetição que eu tô querendo dizer para você é a prática de lembrar. É fazer com que aquela informação que você estava tentando fazer a aquisição, você simplesmente resgate aquela informação a partir do momento em que você já fez o consumo daquele conteúdo. Então você fez o consumo daquele conteúdo, você entendeu basicamente quais são os temas que tem sobre aquilo. O que você vai fazer agora? Você vai parar e tentar resgatar. Existem diversas formas de tentar resgatar. Tem como você tentar resgatar fazendo um processo de anotações, fazendo de mapas mentais, ou então fazendo resolução de questões. Aprender por meio de questões é uma forma de você fazer a prática de lembrar. Você tem que repetir de uma forma onde você tente resgatar aquelas informações que você tenta fazer a aquisição e mostre para o seu cérebro que aquilo é útil. Se você simplesmente consumir um conteúdo, como por exemplo é o caso de uma leitura, como por exemplo é o caso de assistir uma aula, e você não fizer depois a prática de lembrar aquele assunto, provavelmente aquilo vai ser jogado no lixo depois. Então, naturalmente, aquele processo de aquisição que você estava tentando fazer, de você conseguir pegar aquele assunto e jogar para dentro do seu cérebro, isso não vai acontecer, pelo simples fato de que você não está fazendo a aquisição correta do conteúdo por meio da repetição. E daí você me pergunta, mas Naka, por que é tão importante eu saber isso? E eu te respondo, porque por meio do conhecimento sobre esse processo, que a gente dá o nome de codificação, faz com que você entenda quais são as principais etapas que você tem que fazer para que você consiga consumir um novo conteúdo. Porque é o seguinte, vai consumir um novo conteúdo, não adianta consumir novo conteúdo se você não estiver dando atenção para aquela informação. Ou seja, tá ali o seu livro na frente, mas se você está prestando atenção no teu gato, já era. A informação, ela não vai ser consolidada. Segunda coisa, se você não tiver substrato necessário para conseguir compreender aquela informação, também já era. Então é o seguinte, não adianta você virar e achar que você vai conseguir compreender coisas muito mais complexas e muito mais difíceis do que você dá conta de aprender. Então isso é extremamente importante, porque o entendimento, ou seja, a base, é um dos conceitos mais importantes. E isso eu pego o tempo todo, por exemplo, na matemática. Pessoas que estão, por exemplo, no segundo e no terceiro ano e realmente falhando pesadamente com matemática no segundo e terceiro ano e não sabe exatamente por quê, porque morrem de estudar. E a resposta é, na base. É a base que está fazendo com que você fale. Por quê? Porque você não conseguiu aprender a matéria de antes. Como que você vai fazer para aprender a matéria de depois se você precisa da matéria anterior para conseguir aprender essa matéria que você está tentando adquirir? Então é extremamente importante que você saiba dessa segunda etapa, que você precisa de entendimento, você precisa de base para conseguir entender. E por último, você precisa consolidar. E para você conseguir consolidar, você vai precisar que você entenda que somente por meio de 3 jeitos você vai fazer com que aquele seu cérebro entenda que aquela informação ela é útil para você. Ou por meios emocionais, te tirando dos seus eixos emocionais basais, ou então por meio da valorização, que é o fato de você gostar, mas leva um certo tempo, e por último a repetição. E quando a gente fala sobre a repetição, a gente está falando sobre a prática de lembrar, colocar aquele conhecimento que você conseguiu consumir à prova, tentar fazer com que você resgate sozinho, de uma forma que você consiga trazer o máximo daquilo para ti. Vai fazer total diferença para que você consiga fazer a aquisição da informação de uma forma mais plena, mais otimizada. Esse processo de você fazer a aquisição é muito importante, mas também eu tinha que instalar na minha cabeça e também conseguir resgatar. Para resgatar, eu também não preciso não esquecer. De fato, você não pode esquecer, mas isso eu vou te contar no próximo vídeo. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.